Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena. Tudo bem, pessoal? Começando mais um programa Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Você pode nos seguir aqui no canal do YouTube. Toda semana uma entrevista exclusiva, sempre com assuntos interessantes para você. Se você quer sugerir também algumas pautas aqui para o programa, o que você quer ver aqui no Ico Thomas Show, você pode aqui, entrar nas minhas redes sociais e dar dicas ali. Sempre são muito bem-vindas. No programa de hoje, um assunto bem importante. Eu estou aqui com o Dr. Leonardo Evangelista da Silveira, que é médico, e olhem só, tratamento dos transtornos psiquiátricos. O Dr. Leonardo também faz internações, pessoas viciadas em drogas, né, de todos os tipos. O Dr. Leonardo tem a solução, Dr. Leonardo. Ainda bem que temos profissionais como o senhor aqui. Muito obrigado por ter vindo e aceitado o convite, viu? Laico, muito obrigado pelo convite. Doutor Leonardo, o senhor tem um jeito tão calmo assim, isso deve lhe ajudar bastante também, porque quando a gente conversa com o doutor Leonardo, já transmite uma paz assim, e isso precisa bastante, né? Já que tu trabalha com internação, muitas vezes eu acredito que quando a pessoa está com um problema com drogas, no geral, comorbidades, a pessoa fica um pouco revoltada, né? E tu é aquele profissional que tem ali o primeiro contato, a primeira conversa. Como é que funciona o teu trabalho, que eu acho muito importante? Esse trabalho de primeiro atendimento de pessoas com algum tipo de crise, episódio, às vezes se chama surto, é um trabalho delicado que exige sim muita cautela também, mas muita técnica também, né? Então, eu sou médico psiquiatra, então a gente passa por um treinamento ao longo de muitos anos, tendo contato com vários quadros dentro da medicina e depois dentro da psiquiatria, né? Então, claro, a gente vai também tendo um treinamento e vai se acostumando com situações progressivamente mais graves, né? Esse também a faculdade de medicina oferece isso, né? A gente vai migrando progressivamente para quadros mais graves. A noção que eu tenho, ao menos, é que uma das piores, se não a pior droga, a cocaína, né? A gente nota que destroça famílias, relacionamentos, amizades, trabalho, mas claro, hoje em dia muitas outras, né? O crack também, mas no geral, assim, das pessoas que estão sendo internadas, de 100 pessoas, a maioria é por cocaína ou por álcool, remédios? Existe sim uma prevalência aumentada de transtornos por uso de cocaína em ambientes de internação. O álcool geralmente está associado ao uso da cocaína e crack também, que é um derivado de cocaína. A pessoa bebe e abre ali uma portinha. Exatamente. E às vezes o álcool é usado também em associação. Depois do uso da cocaína se usa o álcool. Às vezes as pessoas usam o álcool para modular alguns dos efeitos da cocaína. Tá? Mas temos tido também, e isso é importante notar, é importante o espaço também, um aumento expressivo de transtornos por uso de ansiolíticos, hipnóticos, então medicamentos indutores de sono, que são prescritos às vezes com critérios mais flexíveis demais, e encontra uma pessoa que tem algum tipo de suscetibilidade e acaba usando em excesso, né? Então, a gente caracteriza os transtornos por uso de substância como algum tipo de consumo progressivo, apesar de consequências negativas. Então, a gente pode dar nomes aos bois aqui, né? Zolpidem é um grande problema hoje. A gente tem
pessoas usando muito além da prescrição, que seria de 1 comprimido ao dia, à noite, para induzir o sono, pessoas usando 10, 15, 20 10, comprimidos 15? ao dia. Então, eu atendi pacientes com esse uso. Então, é realmente assustador e tudo passa por uma facilitação do uso, né? Então, os pacientes acabam tendo um acesso facilitado sem prescrição. Eu tenho escutado muito sobre isso, né? O Zolpidem é tipo um Rivotril, assim, é mais potente, me falaram. Desculpa a ignorância que eu não entendo tanto desses remédios, graças a Deus eu não preciso tomar ainda, né? Mas diz que é bem forte. Muitas pessoas, ouvi falar também, que usam a cocaína e depois, para se acalmar, tomam em cima o Zolpidem e ingerem álcool, e aí realmente fica né, o que acontece isso no organismo, né, doutor? Exatamente. A molécula tanto do Zolpidem, quanto dos benzodiazepínicos, quanto do álcool, guarda semelhanças. Então, farmacologicamente, eles têm partes da estrutura química são muito parecidas, né? Então, basicamente, eles estão somando efeitos. Doutor, por que uma pessoa que relativamente não tem muitos problemas começa a usar drogas assim? O que acontece com esse indivíduo? A gente pode falar de fatores pessoais, e a gente pode falar sobre fatores, digamos assim, químicos, né, da substância especificamente. Então, fatores pessoais, às vezes existe uma genética já colocando o indivíduo em risco daquela condição, para aquela condição, ou seja, tem algum familiar que tem dependência química, às vezes é um vô, uma avó, enfim, um parente que pode parecer distante, mas pode acontecer de trazer um risco. Às vezes existe um ambiente permissivo para substâncias dentro de casa, numa idade precoce, né? Então, às vezes a gente vê famílias que consomem muito álcool, por exemplo, e às vezes até oferecem para a criança. Nossa! Isso acontece. Então, mesmo que naquele momento aquele indivíduo não desenvolva a dependência, ficou um registro, né? Eventualmente, passa um tempo na vida, né? E essa pessoa encontra uma substância, às vezes é uma circunstância da vida, está passando por algum problema, agora a gente passou pela pandemia, agora a gente tem essa situação das inundações no estado. Então são situações de estresse que eventualmente podem desencadear isso, né? E a gente tem os fatores relacionados à substância mesmo, né? Então são quais as substâncias que mais oferecem risco para a dependência química? São substâncias que geram algum tipo de tolerância, né? O que é tolerância? É um conceito farmacológico que o sujeito, para obter o mesmo efeito, passa a usar doses crescentes, né? Então, enfim, isso tudo reunido acaba colocando a pessoa numa situação de eventualmente desenvolver a dependência química. E o que a família pode fazer quando descobre que o indivíduo está usando drogas, né? Porque geralmente a pessoa nega, né? Não estou usando, coisa e tal. E daí até uma internação, como a família deve proceder assim? Muitas das famílias já conseguem identificar o quadro, né? Porque passa a haver uma mudança de comportamento, né? O indivíduo passa a ter problemas relacionados ao uso, que não necessariamente ele sabe, né? Às vezes ele não se dá conta, né? O indivíduo. O papel da família é sempre muito importante. Eu sempre friso que a aproximação, né, a essas pessoas que estão ali que podem estar ali com algum tipo de dependência, precisa ser uma aproximação sem julgamento. Isso é muito importante. Ela precisa ser uma aproximação empática, né, na medida do possível, porque o indivíduo, quando encontra algum tipo de julgamento, pode, na verdade, rechaçar aquele pedido, aquele oferecimento de ajuda,
né? Então eu costumo falar às vezes que a gente precisa misturar um pouco de firmeza com gentileza, né, para fazer essa aproximação, né, à pessoa que pode estar com algum tipo de transtorno por uso de substância. E as pessoas que são internadas, geralmente a reabilitação é feita com sucesso ou retornam muitas vezes? Ou tem pessoas que são internadas uma vez e já notam tudo que está acontecendo, tudo que perderam nesse tempo e ficam boas, levam o tratamento a sério? Como é que é? Acho que antes disso é importante frisar que nem todos os tratamentos de dependência química vão envolver internação necessariamente, né? Às vezes eu tenho exemplos de pessoas que quando a gente trata a comorbidade, aí entra um outro conceito importante da gente discutir, a gente trata a comorbidade, o paciente estabiliza daquela comorbidade e a dependência química acaba se esvaziando. Né? Então, o que é comorbidade? Né? São condições, e aqui psiquiátricas, que acontecem junto com o quadro, em associação ao quadro de dependência química, que às vezes precedem a dependência química e às vezes são desenvolvidas em consequência da dependência química. E a internação, ela é reservada, né? Ela é uma modalidade de tratamento que geralmente é indicada para pacientes que têm algum tipo de instabilidade maior, que tiveram ou estão com algum tipo de risco importante, seja para elas mesmas, seja para outras pessoas, ou que têm uma comorbidade, uma condição psiquiátrica instável, às vezes tem uma alteração grave de humor, às vezes tem perturbações graves de pensamento. Então, nesses casos, a internação tem um papel muito claro. E se a gente não está falando de uma comorbidade instável, às vezes a internação representa um momento importante para um indivíduo que não está conseguindo cessar o uso, apesar de esforços empregados. A gente nota que muitos usuários de drogas têm muito em mente assim, a gratificação, né? A pessoa, não, está com algum problema, vou fumar um cigarrinho, ou vou tomar uma cervejinha, ou vou usar cocaína, ou vou fumar maconha, que as pessoas falam, olha, não faz mal. A gente nota que faz sim, né? A gente nota que faz mal. Mas a gratificação é um grande problema, né? A gratificação imediata é o problema. Indivíduos que conseguem postergar gratificações tendem a ter menos problemas com drogas. Ou seja, por exemplo, se eu penso em investimento financeiro, eu talvez esteja mais interessado num investimento de longo prazo do que uma compra e venda de ações no mesmo dia. Sim. Mais ou menos assim, Sim. Entendeu? Então, e isso a gente vê em todo tipo de substâncias. E a gente pode falar, por exemplo, do tabaco, né? Que o tabaco, a nicotina tem um tempo de duração de efeito no organismo muito curto. Então, para o indivíduo é muito difícil tolerar aqueles sintomas de privação que acontecem, seja ansiedade, seja irritabilidade, e busca rapidamente, porque não consegue tolerar, busca rapidamente um alívio para aquele quadro. Então, às vezes as pessoas falam de um suposto efeito ansiolítico do cigarro. No mais das vezes, o cigarro alivia a síndrome de privação provocada pelo cigarro anterior. Então não é. Diz que cigarro é muito difícil a pessoa conseguir largar, né? Tem que ter muita força de vontade. Aqueles remédios que as pessoas colocam, né, uns adesivos assim, aquilo funciona ou vem mais da pessoa? Tenho muitas dúvidas a respeito disso, porque eu conheço várias pessoas que não conseguem parar de fumar. É bastante complicado, né? É muito complicado. Os adesivos, eles têm um papel porque eles são reposição de nicotina.
Então, eles basicamente são nicotina. Existem os adesivos, existem gomas, né, com nicotina, e eles aliviam bastante. Mas eu acho que também, dentro do que estás falando, a gente dentro do tratamento, às vezes eu costumo caracterizar o que a gente faz como uma instrumentalização da vontade do indivíduo, né? Ou seja, tudo que a gente faz, a gente tem mais eficácia na medida em que o sujeito tem vontade de tratar, né? Ou seja, se o indivíduo não tem vontade de tratar, não tem adesivo, não tem internação, não tem equipe que resolva, e por outro lado, a gente eventualmente, indivíduos que têm quadros muito graves, mas que têm sim uma vontade genuína de superar aquele quadro, é difícil, mas a gente consegue um resultado muito interessante. Agora, o perigo, né? As pessoas falam, não, eu só fumo um baseado, isso aí não faz mal. Mas muitas vezes, quando vai comprar a maconha, a pessoa oferece ali de presente um pó, e depois você vai comprar o pó, o cara oferece um crack, um presentinho, e a pessoa vai indo, né? É muito perigoso isso, a pessoa dizer, não, eu só faço isso e eu não uso mais nada. Mas o próprio traficante vai dando presentinhos para que tu entre nessa vida, né? Eu às vezes penso que é como se tu abrisse uma estrada que tu não deveria ter aberto, né? Ou seja, no momento em que tu assumes esses comportamentos, tu começas a entrar numa outra estrada de assumir riscos, de enfrentar situações que normalmente não enfrentarias, de frequentar lugares e pessoas que normalmente não terias contato, com que não terias contato. Então, na verdade, só um cigarro de maconha não é só um cigarro de maconha. A gente sabe que a maconha tem sim efeitos graves e deletérios, e coloca a pessoa em risco de algumas doenças gravíssimas, alguns transtornos psiquiátricos gravíssimos, né? Tipo? Esquizofrenia, por exemplo. Já tinha ouvido falar sobre isso. Porque a maconha, o efeito agudo da maconha, ela provoca pode provocar um quadro psicótico grave, mas que superado quando o organismo metaboliza a droga, esse quadro tende a ceder. Mas às vezes não cede. E para essas pessoas, o prognóstico é um prognóstico complicado. Então, às vezes os pacientes, as pessoas comentam, né, de que usam a substância como algum tipo de facilitador intelectual, ou às vezes para cumprir alguma tarefa, alguma coisa, mas o que a gente vê, né, nos estudos é que nenhuma droga de abuso melhora a função cognitiva, ou seja, ninguém melhora a memória ou a concentração usando uma substância como, por exemplo, cocaína, como, por exemplo, maconha, e na verdade o efeito agudo gera prejuízo, o efeito sustentado, o uso sustentado, o uso crônico provoca também prejuízos. Maconha abre algumas gavetas que, de repente, nunca deveriam ser abertas, né? Nunca deveriam ter sido abertas. Acontece isso, Sim. né? Sim. E por que as pessoas falam tanto que não faz mal, né? Que coisa. Eu não sou viciado, se eu quiser eu não fumo, mas fuma todo dia ou toda semana, né? Então, acho que era. É uma planta. É uma planta, né? Isso, tu escuta bastante, doutor? É uma planta, é uma medicinal. Não, Eu... medicinal e realmente a gente nota que tem muitos avanços sobre isso, mas agora usar a droga de forma assim discriminada é diferente, né? São situações completamente diferentes, né? A planta, ela tem todos os componentes da planta. Quando a gente faz o uso, quando a gente fala sobre o uso medicinal, a gente fala sobre um extrato da planta, em que se procura retirar os compostos que geram problemas.
E o crack, doutor? Eu estou tirando todas as minhas dúvidas aqui, né? O que é o crack e como ele age no organismo? Diz que usa, é rápido e já vai embora, tipo um lança-perfume, e depois as pessoas precisam mais e mais. É um grande problema hoje em dia, né, o crack. O crack é um grande problema. Ele é ele é feito a partir da cocaína, né? É uma substância que é fumada, é inalada, né? E que se consegue comprar com um preço barato. Então é uma droga barata, de alto potencial de adição, porque, como a gente comentou antes, ela tem um efeito muito intenso e uma duração de efeito muito curta. Então é o quadro para dependência química. É uma das piores substâncias em termos de potencial de dependência química. Doutor, o senhor já deve ter escutado muitas coisas, né, nessa sua profissão, que eu acho maravilhosa, ajuda muitas pessoas, muitas famílias. Claro, sem citar nomes, mas tu lembra de alguma história que te chamou muito a atenção, assim, que tu foi para casa pensando, nossa, esse caso realmente até mexeu, né, contigo, assim, tu lembra de algo? Na verdade, dentro da medicina, o médico só serve para ajudar, né? Então a gente sim, a gente se envolve com as situações e muitas vezes a gente sim, apesar de todo o treinamento, apesar de toda digamos assim, o tratamento individual, sim, a que a gente também se submete, porque é importante. Envolve os seres humanos, né? Somos seres humanos. Então, sim, acho que posso falar aqui tranquilamente, já muitas vezes segurei lágrimas conversando e ouvindo relatos duros e que também posso dizer aqui que quadros que foram superados e gosto de pensar que tive um papel importante naquele processo. Como tu faz para chegar em casa e tirar tudo isso da cabeça, assim, descansa, dá um abraço na família, porque é um trabalho que tu passa também a maior parte do dia escutando problemas graves, né, doutor? Tem que ter uma cabeça bem centrada e tem que estar bem tranquilo com o que está fazendo, né? Eu acho que esse é o ponto, e a gente tem que estar tranquilo com o que está fazendo. Eu procuro sempre fazer o que eu faço da melhor forma que eu consigo. Provavelmente nem sempre consigo fazer da melhor forma, mas é a melhor forma que eu consigo. Tem todo o treinamento que a que a gente se submete, então a gente dentro da medicina é exposto a muitas situações, residência, enfim, doutorado e depois a prática profissional. Então a gente vai, de certa forma, se acostumando com aquelas situações e entendendo, esse é que é o importante, entendendo que eu tenho aqui os meus problemas e os pacientes têm lá os problemas deles e com esse treinamento e com, claro, algum tipo de tratamento pessoal, a gente consegue separar um pouco as coisas. Mas, claro, algumas vezes a gente não consegue. Pessoal, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer muito ao Dr. Leonardo Evangelista da Silveira, que é médico, né, tratamento de transtornos psiquiátricos. Muito obrigado pela sua participação, por ter vindo. Eu sei que teu tempo é curto, os dias são curtos, muitas coisas tu faz ao longo do dia. Parabéns pelo teu trabalho. E para encerrar essa entrevista, eu queria que tu desse alguma dica, se pode dizer assim, para quem está nos assistindo aí. A dica é: converse com alguém. Sim. Com alguém de confiança. Às vezes a gente diz, procura um psiquiatra, não necessariamente é a solução. Às vezes, procura um profissional de saúde da sua confiança. Procure um profissional da saúde da sua confiança. Converse com ele, entenda o problema,
e a partir daí procure os profissionais que vão atender a esse caso. Aí sim, um psiquiatra, mas acho que o primeiro passo é conversar ou com um profissional da saúde de confiança ou, de repente, algum familiar com quem tem um contato melhor, mas é preciso ventilar algumas ideias e conversar sobre o problema e até obter algum tipo de observação de outros sobre aquela situação. Isso aí, muito obrigado pela sua participação aqui. ICO Thomas Show volta na semana que vem. E para encerrar este assunto aqui, eu quero dizer para você, amigo, se você está passando por um problema aí com drogas, né, muitas pessoas comentam, não, porque eu não sou viciado, só estou dando uma brincadinha. Não se brinca com isso, né? Não se brinca. Com droga realmente, cocaína, não tem como brincar e sair ileso. Então, por favor, né, converse com alguém, como o doutor acabou de falar aqui, e fique bem. Voltamos na semana que vem, até mais! ICO Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena.